Isaías capítulo 49, texto escolhido como tema. Está escrito assim: ouvi-me, ilhas, e escutai, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, e me fez também como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. E você que pode diz amém. Diga para quem está ao seu lado: você é uma flecha polida na mão do arqueiro. Onde estão as flechas de Deus aqui nessa manhã? Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado também. Aproveita, diga para ela: tem flechas. Diga, tem flechas que o arqueiro, antes de lançar, precisa incendiar. Diga para ela: eu não sei se você vai ser uma flecha comum, diga, ou uma flecha que ele vai até a fogo para lançar. Porque tem flecha que ele coloca mais fogo, outras não. Mas eu não sei você, eu gosto do fogo. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Obrigado, meu, viu? Vamos junto. Deus te abençoe. Ao analisarmos Isaías capítulo 49, nós compreendemos que Israel atravessava aqui um cenário de absoluto colapso e também um penoso tempo de reconstrução. Israel agoniza no exílio babilônico. Jerusalém foi aqui reduzida a escombros. O templo estava devastado. Não há rei, não há estrutura, não há estabilidade. E o reflexo deste caos todo é uma sensação coletiva de desamparo. Tanto é verdade que ao ler o texto você vai perceber que Israel clama dizendo: Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós, o Senhor perdeu o controle da nossa história. Contudo, é justamente nesse momento de crise, no âmago do exílio, da dor, do abandono, que Deus está levantando uma voz profética. E essa voz, ela ecoa através daquele que o texto denomina como o servo do Senhor. Este servo inicia o capítulo 49 convocando as nações a ouvir a voz do Altíssimo. Ele declara: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Ele prossegue, revelando que Deus tornou sua boca como uma espada afiada e o resguardou na sombra de sua mão. Mas ele vai além. Ele afirma que o Senhor também o fez como uma flecha polida, mantendo-o
oculto em sua aljava, para estrategicamente utilizá-lo no tempo oportuno. Observe que ele se compara a dois instrumentos de guerra e ataque nas mãos do guerreiro: a espada e a flecha. A espada era usada no combate ou no confronto corpo a corpo, no combate imediato. É interessante porque a flecha, por sua vez, é usada para o ataque a longa distância. Todavia, o texto não diz apenas flecha, ele especifica. Ele diz que é uma flecha polida. No hebraico, essa expressão carrega aqui o peso do refinamento, do preparo intencional, do zelo na escolha, do processo minucioso de ajuste. Ou seja, é uma flecha que suportou todo o processo, porque Deus não nos usa sem primeiro nos tratar. Deus não nos envia sem nos preparar primeiro. Deus não nos libera da sua aljava sem nos forjar. Deus não nos saca da sua aljava sem que estejamos realmente prontos para atingir o alvo. Nós precisamos entender que uma flecha não nasce pronta, ela atravessa processos e etapas rigorosas, e é exatamente isso que está acontecendo aqui nesta conferência. Nós precisamos entender que existem etapas, processos que não podem de forma alguma ser pulados. É necessário passar, é necessário suportar. Como vocês já viram, o primeiro processo, a primeira etapa, a primeira ação do artesão era dirigir-se ao campo, ao bosque ou à floresta. Ele não escolhia aqui qualquer madeira, não. Havia um critério nessa busca, nessa procura. Ele procura madeira com fibras retas. Por que isso? Para garantir estabilidade. Ele procura madeira leve o suficiente para voar, para ganhar as alturas. Ele procura madeira resistente o suficiente para não quebrar, suportar o impacto do alvo. Por isso, nem toda madeira servia para ser flecha. Vou de novo. Nesse estágio inicial, a madeira que ainda é bruta, mas já foi escolhida, já tem um propósito, e o propósito é tornar-se uma flecha polida. Você precisa entender nessa manhã que o céu não trabalha com acaso. Cada escolha de Deus é carregada de intencionalidade. Antes mesmo de você conhecer a Deus, os olhos do Senhor já tinham te encontrado, te visto, escolhido para o propósito que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Entenda, por favor, que a sua história não anula a escolha de Deus. Deus, quando te escolheu,
sabia exatamente quem você era, e mesmo assim resolveu te separar, te escolher. E se o céu te escolheu, homem nenhum na terra possui autoridade para invalidar esta decisão. Eu estou tentando te dizer que Deus te escolheu em meio a tantas outras madeiras para um propósito específico. Quando Ele te encontrou, te escolheu, Ele já sabia do potencial que havia em você. Ele já via você como uma flecha polida na mão do arqueiro, sendo enviada para atingir o alvo. Eu preciso liberar esta palavra ao coração de alguém nesta manhã. O céu te viu, o céu te escolheu, o céu te separou. O céu tem um propósito para você, e Ele vai trabalhar em ti para que você cumpra esse propósito para a glória. Quem acredita nisso nessa manhã? O problema é que agora entra uma das partes mais complicadas deste processo, que é a etapa que nós chamamos de corte. Até aqui ele viu a madeira, escolheu, já viu o potencial, já estabeleceu o propósito, mas ela ainda está no bosque, ela ainda está na floresta, ela ainda está no campo, enraizada, presa nesse ambiente. O artesão precisa cortar essa madeira que ele escolheu. A madeira ainda repousa no seu ambiente natural, mas para se tornar uma flecha vai ser necessário que ela saia do ambiente onde está, seja removida. Eu estou dizendo que é preciso haver uma ruptura com o ambiente da floresta, do bosque. Diga comigo: a necessidade de cortar a madeira, a necessidade de corte de raiz, a necessidade de corte de conexão, a necessidade de corte de ambiente. E esse processo, ele é muito delicado. Por que, Aldoir? Porque ele rompe, ele segrega, ele extrai a madeira da sua origem. E isso é incômodo. A madeira aqui é retirada do ambiente para poder ser forjada, trabalhada, estruturada. Porque no bosque, grave isso aqui no seu coração, ela é apenas mais uma madeira, mas nas mãos do artesão, e eu sinto a presença dele aqui, ela passa a ter um propósito muito maior. No bosque ela é apenas mais um elemento nessa tão bela paisagem, mas na mão do artesão ela se torna uma arma poderosa contra os adversários. Eu posso profetizar nessa manhã? Tem alguém que recebe palavra profética aqui? Eu estou dizendo para você que enquanto você estava lá no bosque, entre tantas outras madeiras, você não passava de apenas mais uma madeira, mas depois que o artesão resolve te cortar de lá e você passa a estar nas mãos dele, você já começa a se tornar uma arma poderosa contra o adversário. Oh, me ajude a pregar. Diga para quem está do teu lado, diga: deixa ele cortar. Tu és uma arma de Deus para esse tempo. Deixa ele cortar o que é necessário. Tu és uma arma de Deus. Quantas estão dispostas a deixar aqui ele cortar o que é necessário? Então entenda,
Se você está disposta a deixar Ele cortar, após o corte, não há retorno para o bosque. Uma vez cortada, não dá para voltar mais. Uma vez cortada do bosque, você só vai ter serventia se estiver na mão do artesão, deixando ele trabalhar em você. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Você precisa entender que depois que ele vem com o machado e corta, não tem mais jeito. Agora você é dele, foi separada para ele. Eita, lá cante o que é macia. Ele é manchoramai. Eu estou pregando para gente aqui que já sentiu o peso do machado do artesão, que já foi cortada do bosque, que já foi removida do ambiente. Agora você precisa entender, não tem mais volta, não tem mais retorno. Você está nas mãos do artesão. Deixa ele trabalhar, porque após o corte, você precisa repousar nas mãos do artesão. Entender que se ele cortou, se ele te escolheu, e você está agora nas mãos dele, é sinal que ele sabe o que é melhor para você. Se ele quisesse que você fosse comum, te deixava no bosque. Se ele quisesse que você fosse comum, te deixava no campo, junto com as outras madeiras. Mas quando ele olhou para você e cortou, ele disse: eu tenho um propósito. Você não será comum, você será incomum nessa geração. Você será diferente. Você não nasceu para ficar no bosque, você não nasceu para ser mais uma. Você nasceu para ser uma flecha polida na minha mão. Quem está entendendo isso aqui? Quem acredita que o que ele tem para você é maior, é melhor, é mais extraordinário. Diga para alguém: você não é comum, você foi escolhida pelo artesão. Oh, glória a Deus. Eu estou tentando te dizer nessa manhã que ele remove você de onde você não pode mais permanecer. Eu não sei se você está pronta para isso, mas ele vai ter que cortar você de alguns ambientes a partir de agora. Ele vai ter que remover você de alguns lugares que eram muito familiares para você. Alguns ambientes onde você estava muito acostumada. E não é porque o ambiente é ruim, não. Porque ele corta, porque ele tira, porque não é mais compatível com o chamado que você tem. A gente pensa que ele só corta, que ele só nos arranca do ambiente, porque o problema é o ambiente. Não, na verdade o ambiente ainda é muito bom. O problema é o propósito que eu carrego. O propósito que eu carrego não cabe mais para aquele ambiente. Você precisa entender que isso também fala de maturidade. Entender que não é todo lugar que é ruim, que o lugar que não presta. Sou eu que tenho um propósito diferente de vida. Porque você não vai, isso não é pecado, não é mesmo, mas é que não combina com o meu propósito. Porque você não faz, isso aqui não é errado, não é mesmo, é que não combina com o meu propósito. Por que você não entra? Eu não entro. Eu sei que não é errado, eu não entro porque não faz parte do meu chamado. Não é porque o ambiente é ruim, é porque o que eu carrego é extraordinário e não serve para esse ambiente. Deus vai te cortar de ambientes bons. Eita, é difícil de dar glória com isso, porque se o ambiente é bom, a gente quer ficar. Se o ambiente é bom, a gente quer permanecer. Se a conexão é gostosa, a gente quer manter. Mas aí vem Deus e diz: é bom, mas não é compatível. É bom, mas não encaixa. É bom, mas não serve. É bom, mas não é para você. Quem está entendendo isso aqui? Não dá para ficar no bosque quando o teu lugar é junto do artesão. Ai, René de Naracia.
Diga, eu vou pedir para você fazer bastante isso, tá? Não porque eu tenho muito costume de fazer toda hora, mas porque como vocês estão numa conferência, isso também é didático, é bom porque você acaba gravando, tá bom? E é bom também que traz alguém que vai se perdendo. Vocês vão ter um dia longo aqui, então é natural que em algum momento a mente comece a querer se perder e ir para outro lugar. Então quando você tem essa interação, é bom que traz você de volta para o ambiente, tá? Então diga para quem está pertinho de você: Deus não negocia com aquilo que vai impedir o seu propósito. Ele corta na raiz. E tem gente que é bom de negócio. Deus, veja bem, é que é minha família. Aí vem Deus e diz: mas não combina com o teu propósito. Deus, mas veja bem, é amigo de infância. Eu sei. E talvez seja por isso que você não mudou até hoje. Deus, veja bem, a única pessoa que me entende. Talvez esteja na hora de você caminhar com quem não te entende para te confrontar. Porque é muito comum você querer caminhar só com quem compactua das suas ideias. Mas é muito chato caminhar com alguém que todo momento está olhando para você e dizendo: você está errado nisso. Não acho isso certo. Se eu fosse você, não fazia assim. Agora ninguém dá glória, né? É que essa você chama de chata, a insuportável, aquela que só sabe criticar. De fato, às vezes essa é a verdadeira amiga. Ontem mesmo eu estava conversando com os meus alunos na minha mentoria, onde eu estou formando vários pregadores ali. E um dos irmãos mandou para mim assim: pastor, eu tenho um problema. Eu falei: fala, eu gosto de problema, que problema é pra gente resolver, né? Um problema é coisa boa. Então fala, qual é o teu problema? Ele falou: é que assim, pra todo mundo que eu pergunto como eu tô pregando, todo mundo fala que eu tô quebrando tudo, que eu tô muito bem. Eu falei: pra quem tu perguntou? Ele disse: pra minha esposa. Eu falei: ela não é doida de falar que você pregou mal. Pelo bem do casamento ela vai tentar dizer: foi legal, amor, foi muito bom, Deus te usou demais. Para quem mais tu perguntou? Eu perguntei para os meus amigos. Falei: teus amigos? Eles vão falar na tua cara que você pregou demais. E por trás eu falo: rapaz do céu, nem tem chamado para isso. Ele fala: para quem eu pergunto? Primeiro, para quem entende. Segundo, para quem vai falar o que você precisa ouvir. Agora, terceiro, se você não vai ter maturidade para ouvir e corrigir, nem perca tempo, continue sendo bajulado e se mantenha no nível que você está. Então a gente precisa entender que Deus não vai negociar com aquilo que está impedindo o propósito dele para conosco. Ele vai simplesmente cortar na raiz. Se tem um sinal de que Deus tem um propósito com você, é quando Ele começa a tirar você de certos lugares, remover você de certos ambientes. Deus não te chamou para permanecer no bosque. Enquanto você estiver no ambiente antigo, preso nele, enraizado nele, você não entra no processo para se tornar uma flecha polida na mão do arqueiro. Enquanto você permanecer no ambiente errado, o propósito não vai se manifestar. Mas nesta manhã, e não passa dessa manhã, o machado do artesão vai cortar, vai arrancar raiz, vai arrancar de ambiente, vai cortar conexões. Vai doer, eu sei, mas é necessário. Glória! Cortar dói. Dói ou não dói, irmãs? Dói ou não dói, irmãs? Mas permanecer no lugar errado dói mais. Cortar dói, mas não viver o que Deus chamou a gente para viver dói mais. Então eu prefiro sentir a dor do corte do que a dor da frustração de não ter vivido o que fui chamado para viver. Alguém olhou para mim dentro da minha mentoria, a pastora Gisele, e disse assim: é que assim, eu tenho medo de pregar. Eu falei: eu tenho medo de não viver o que Deus chamou eu para viver.
que assim eu tenho uma dificuldade. Eu falei, treina mais que vai acabar a dificuldade. Não, é que assim, eu fico pensando o que... Eu falei assim, eu fico pensando o que o céu está pensando ao meu respeito. Se ele viu tanto potencial em mim, investiu tanto em mim, e eu vou viver apenas o mínimo daquilo que ele tem para minha história. Eu não sei você, mas eu vi vocês cantando aqui. Eu vou viver a totalidade da promessa. Eu vou viver tudo aquilo que o céu tem para mim. Tem mais alguém que vai aqui? Glória a Deus. O corte, muitas das vezes, não é sobre tirar algo de você. Grave isso aqui. Às vezes é só sobre tirar você de algo. Porque permanecer onde sempre esteve é impedir o que Deus quer fazer com você. Diga para quem está do teu lado, que quando é pensado assim, eu mando vocês falar, já percebeu, né? Diga para ela assim: o maior inimigo do teu propósito não é o diabo, é você mesma. Nessa resistência tua, nessa teimosia tua de querer continuar em lugares que não te cabem mais. Depois vocês se acertam entre vocês aí. É legal isso, né? Você não precisa falar, você fala assim: fala pra tua irmã, para de ser teimosa, para de ser cabeça dura. Isso é demais. Deus às vezes vai cortar conexões para poder estabelecer o nosso destino. Eu sei que é complicado lidar com esses cortes todos, mas entenda, faz parte do processo. No processo, conexões ficaram para trás, ambientes ficarão para trás, relacionamentos ficarão para trás, mas entenda, você vai viver o propósito que o céu tem para a tua história. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Eu vim essa manhã para te dizer que você está sendo arrancada agora do que te impedia de viver o propósito de Deus. O machado do artesão vai cortar, e a mão do artesão vai te levar para um novo ambiente, onde ele vai trabalhar em você, onde ele vai forjar você, onde ele vai te deixar pronta para o propósito que ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Esse processo é muito necessário. A gente precisa entender que se não é o artesão para fazer isso, a gente por conta própria não faz. Eu não sei para quem é, mas o céu manda eu te dizer essa manhã: vai doer, mas eu vou ter que cortar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mudou, e você vai ter que dizer: mudei mesmo. Alguém vai olhar para você e vai dizer: se afastou, e você vai dizer: me afastei mesmo. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não passa mais aqui. Não passo mesmo. Por quê? Porque não combina mais com aquilo que o céu está me direcionando. Oh Deus, se prepare para novos ambientes, novas conexões, um novo propósito. Deus está te alinhando para isso a partir desta conferência. É lindo, eu sei que vocês durante o dia todo vão trabalhar todas as etapas, todos os processos, mas me permita apenas caminhar com você aqui para a gente encerrar. Depois que ela é cortada, você sabe bem disso, ela vai entrar numa etapa também complicada. Qual, Aldoir? É onde essa madeira que raramente era colhida reta, o artesão vai submeter a haste dela ao calor. Diga calor. Então ele aquecia a fibra da madeira,
e manualmente ele aplica pressão para ajustar e alinhar. Eu gostei disso aqui. Ele não fragmenta a madeira, ele trabalha nela. Ele não descartava a madeira, ele corrige a madeira. Logo eu estou dizendo para você que o calor aqui não tem um propósito de destruir, mas tem um propósito de alinhar. É no calor da dificuldade que a mão do artesão vai apertar, pressionar, para poder nos ajustar. Isso é interessante, porque significa que Deus está nos alinhando e nos ajustando. Deus não lança de forma alguma madeira que esteja torta. Ele vai endireitar antes de enviar. E é na pressão das mãos do artesão que ele vai ajustando. Eu estou dizendo para você que todo desalinhamento na tua vida vai ser corrigido pelo artesão nesta conferência. Esse tempo de pressão está gerando em ti um alinhamento. Só que ele não só alinha. Uma vez alinhada a madeira, ela ainda não está pronta. O artesão tem que raspar. E esse processo de raspagem, permita-me só passar, não vou entrar no tema de ninguém, mas escute isso aqui. Ele remove a casca, ele elimina as imperfeições, ele calibra a espessura. Em seguida que vem o polimento. E no polimento ele usa pedra, ele usa areia e uma fricção constante. É um processo veloz? Não, é lento, é minucioso, é repetitivo. Porque Deus não remove só aquilo que é aparente, Ele trata o que ninguém vê. Não existe flecha polida sem a dor do atrito provocado pelo artesão. Deus não está te ferindo, Ele está te limpando. Ele está, quem está entendendo isso aqui, te aperfeiçoando. O que você chama de incômodo, Deus às vezes vai chamar de acabamento. Oh meu Deus. Então não resista quando Deus começar a tocar em algumas áreas da sua vida, porque Ele trabalha tanto naquilo que é externo, visível, quanto naquilo que é invisível. Mas eu profetizo que você sairá desse polimento aprovada por Deus. Quem acredita nisso? É aí que vai entrar o processo das penas, que vocês também verão hoje. E essa fase, ela é frequentemente negligenciada, tá? Por que, Aldoir? Porque sem ela, irmãs, a flecha é inútil. Então é a fase da aplicação das penas. Então, de forma estratégica, ela é posicionada na extremidade posterior. E essas penas possuem funções bem específicas, como por exemplo, estabilizar o voo, manter a retidão da trajetória, impedir que a flecha gire em descontrole. Porque sem as penas, a flecha até deixa o arco, mas jamais alcança o destino, jamais acerta o alvo. E uma flecha sem penas, ela só é lançada, mas jamais cumpre o propósito para o qual foi enviada. Só que aí que o artesão vem e coloca a ponta dessa flecha. Algumas são de pedra, algumas de bronze, algumas de ferro. Diga para quem está do teu lado: cada flecha tem uma ponta diferente. Por isso que ninguém aqui é usado de forma igual. Um ele usa com pedra, outro ele usa com bronze, outro ele usa com ferro. Mas todas são flechas polidas nas mãos do arqueiro para acertar o alvo. Diga eu e você, diga eu e você. Somos flechas, mas somos usadas de forma diferente. Você, Deus usa do teu jeito, Deus usa do meu. Oh, glória a Deus. Ia ser muito sem graça se todo mundo pregasse igual o Aldoir. Ia ser um bando de robô. Que bom que uma ele usa mais
mais calma, outro ele usa com mais velocidade, um ele usa com mais pressão, o outro com mais amor. Mas interessante todas cumprem o propósito para o qual, quem pode glorificar a Ele por isso? A ponta é necessária para gerar o impacto. Aplauda, glorifique a Ele. A haste aqui, é madeira e pedra, é madeira e bronze, é madeira e ferro. São essências diferentes, mas fundidas numa mesma peça. Isso aqui mexeu comigo. Por que precisa tanto dessa ponta? Porque ela é necessária para gerar o impacto. A haste conduz você até o alvo, mas é a ponta que cumpre o propósito da missão. Então vem comigo aqui, porque antes do combate, antes de levar essa flecha para a guerra, o artesão submetia essa arma a um teste bem rigoroso. Ele avaliava a retidão, o equilíbrio, o peso e o alinhamento, porque uma flecha desalinhada, ela não acerta a direção, ela fracassa diante do alvo, ela desperdiça o disparo do arqueiro. Entenda isso, Deus não está buscando aqui apenas pessoas firmes, Ele está procurando mulheres alinhadas para cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Ele vai te alinhar. Glória a Deus. Ele precisa nos alinhar, porque uma flecha torta jamais acertará o alvo. Não importa a força que ela tenha, quando ela é lançada, se estiver torta, ela não vai cumprir o propósito para o qual foi enviada. Oh meu Deus, eu estou tentando te dizer essa manhã, já em caminho para encerrar, para não te cansar. Você não será apenas mais um disparo ao vento. Não, definitivamente não. Você acertará com precisão o alvo que o céu determinou para a sua história. Quem acredita nisso, quem pode adorar a Deus por isso? Oh, glória a Deus. Aí vem um dos processos mais interessantes, que é o momento onde essa flecha está pronta, mas ela não é imediatamente ousada. Ela vai para a aljava. Ela vai para onde? E me permita falar um pouquinho da aljava, é bem rápido, eu encerro. A aljava aqui é o lugar de proteção, de espera estratégica. É um questionamento na fase da aljava, porque a gente fica se perguntando: se eu já estou pronto, por que ele ainda não me usou? Mas entenda que a aljava não é um sinal de rejeição. A aljava não é um sinal de esquecimento, nem muito menos de atraso. Aldir, o que é esse tempo de aljava? Estar escondido na aljava não significa estar esquecido, rejeitado, atrasado. Significa que você está sendo preservado para o momento certo. Glória a Deus. Diga: Deus sabe a hora de te usar. Nem todo momento é de ser lançado. Às vezes é tempo de ficar escondido na aljava, sentado e ouvindo, sentado e anotando, como eu estou vendo as irmãs fazer, sentado e recebendo. Mas quando for a hora de te lançar, esse pega essas anotações, gera o sermão e vai pregar, tá? Alguém chegou lá em casa esses dias, pegou, se assustou. Chegou lá, viu um monte de caixa, que agora eu tô chique, ganhei um iPad, né? Então eu não faço mais no caderno, que antes era uma luta, irmã. Eu fazia o esboço, depois eu tinha que tentar interpretar o meu aramaico, o meu hebraico, o meu grego na hora de pregar. Isso é inveja, porque você não fala hebraico, viu só? Por isso você riu. Era difícil de entender o que eu escrevia. Aí chegou lá em casa, olhou 3 caixas, falou: o que é essas caixas? Aí é tudo esboço. Tudo isso aqui é esboço. Falei: nenhum desses eu preguei, isso aí era tudo anotação. Ele: rapaz, mas tudo isso, eu falei assim, que todo culto que eu ia tinha coisa para anotar. Eu não ia assistir culto, eu ia receber. Eu ia anotar, e depois eu chegava em casa e tentava melhorar aquilo. Aí quando Deus pegou e falou assim: vou te lançar da aljava, eu falei: vou usar todos os esboços que eu tinha. Deus disse assim: não, guarda, que agora eu vou te dar a mensagem de verdade. Era só treinamento. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus primeiro nos oculta.
depois Ele nos revela. Oh, glória a Deus. É interessante porque eu vinha no caminho para cá e eu fiquei, cabeça de pregador não é normal. Quem prega aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Tamo junto, vocês também não são normal igual eu, tá bom? Não acho que você é normal, você não é, tá bom? Porque eu vim no carro, irmã Juliane, eu vim imaginando a mentalidade da flecha dentro da aljava. E é interessante pensar nisso, porque a flecha dentro da aljava, ela está pensando assim: ele ainda não me usou, mas eu sei que a qualquer momento a mão dele vai me achar aqui nessa aljava. E quando ele me enviar, eu vou cumprir o propósito para o qual eu fui chamado, escolhido, lapidado e forjado. Quem está entendendo isso aqui? Com a mentalidade da flecha na aljava, ela tem que olhar e dizer: eu já estou feliz só de estar na aljava dele. Havia tantas outras flechas para ele usar, mas ele escolheu a mim. Ele decidiu me colocar na aljava. Ele resolveu me levar para o campo de batalha, e a hora que ele quiser me usar, eis-me aqui, arqueiro. O problema é que tem algumas flechas que mesmo já dentro da aljava precisa ser trabalhada. Como assim, Aldoir? É porque tem flecha que quando vê o arqueiro lançando outra, começa a dizer: eu sou melhor que ela. Por que ela se eu prego mais? Por que ela se eu canto melhor? Por que ela se eu tenho mais estudo? Por que ela? É porque é o tempo dela, não o seu. E se você não aprender a celebrar o tempo da flecha que ele está lançando, que é sua companheira, o teu tempo de ser lançado nunca vai chegar. Ai, 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 ai. Já era para ele ter te lançado da aljava tem muito tempo. O problema é que você acha que é melhor que as outras. O problema é que você acha que o tempo tem que ser só teu. O problema é que você pensa que é só você que ele tem que usar, quando na verdade ele quer usar cada um que está aqui dentro do tempo. Oh, quem está entendendo isso daqui nessa manhã, isso mexeu comigo, sabe por quê? Porque mesmo dentro da aljava, a flecha não sabe, mas antes do arqueiro pegar ela, ele já visualizou o alvo. Oh, glória a Deus. Então quando ele pega a flecha da aljava para lançar, ele diz: você não sabe, mas eu já tenho um alvo para você. Você não faz ideia de onde eu vou te usar, mas eu vou te usar. Quem crê que ele já tem um alvo específico? Diga para quem está do teu lado e a gente encerra. Diga para ela assim: flecha polida na mão do arqueiro não é para ser usada para atingir amigos, companheiros. É o inimigo. Porque o que tem de flecha lutando a guerra errada, e me permita, irmãs, tem essa cara de quem tem 18 anos, parece, mas já tem um pouco mais. Isso é inveja, isso aí é. Tá perdida essa inveja. Mas a gente não cai em umas conversas não, tá? Assim, tem umas que são muito habilidosas. Por trás, tá? Aí, tá até caiu. Como assim? É uma habilidade de ir na tua frente. Como você é maravilhosa. E quando você vai dar uma voltinha, você chega num outro grupinho que está conversando, lá tá ela. Ai, insuportável aquela mulher, você viu? Se acha, você viu? Pra que tá daquele jeito? Pra que fazer aquilo lá que ela fez? Ai, não sei o quê. Não dá pra ser usada sendo hipócrita, né? Falsa, tentando parecer ser uma coisa que não é. Deus te achou.
Aldoir, você vai terminar assim? Quase assim, porque eu estou tentando dizer para você que a gente precisa parar de lutar a guerra errada e atingir o inimigo errado. Nosso inimigo é Satanás, os seus demônios. Eu estou profetizando que nenhuma flecha aqui atingirá companheira, amigas. Nós estamos na mesma aljava para ser usado pelo mesmo arqueiro e atingir o adversário. Deixa eu ver quem vai. Fique de pé comigo, por favor. Escute, eu encerro. Eu gostei disso porque eu estava estudando esse texto, estudando a respeito de flechas, e eu lembrei que tem flechas que o artesão pega um tecido, amarra na ponta, coloca óleo, taca fogo, para daí colocar no arco. Puxa, esse processo do puxar, irmão, quanto mais ele puxa, quanto mais pressão ele faz, mais longe vai. E é interessante porque essa flecha incendiada, ela é diferente, porque aonde ela atinge, ela começa a incendiar. Aonde ela chega, ela provoca um incêndio. Eu vim nessa manhã te dizer que Deus não vai só te usar como uma flecha polida. Ele vai colocar na ponta desta flecha óleo e fogo. Ele vai te inflamar neste tempo, porque você vai gerar um impacto extraordinário nos ambientes aonde você for lançada. Eu estou profetizando que haverá um incêndio de Deus aonde você chegar. Você é uma flecha avivada, você é uma flecha inflamada pelo fogo do Espírito. Segure na mão de quem está ao seu lado. Nós vamos orar. Diga para quem está pertinho de você: deixa ele te incendiar nessa manhã. Permita-se passar pelo processo. Que ele é manchora maia. Ele me cala manchora mai. Ele me cala sorremácia. E isso, eu já vou orar no microfone, mas eu quero te ouvir orando agora, isso. Ele é macalamachoramaya. Diga: Senhor, me ajuda a suportar o processo, me ajuda a entender a necessidade dos cortes. Me ajuda a suportar o que é necessário, me ajuda a passar pelas etapas. Não me deixa pular nenhuma etapa, Senhor. Me faz entender que é necessário para o tempo que o Senhor quer me usar. E quando chegar a hora de me usar, saca-me da tua aljava, acerta o teu alvo, cumpre o teu propósito através da minha vida. Você foi escolhido.